Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 30 de abril de 2024, terça-feira. A tradição da Igreja. Nós sabemos que a CNBB lançou um compêndio de cadernos que fala sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II, e o terceiro volume deste compêndio do Concílio Ecumênico Vaticano II trata sobre a tradição, ou seja, a tradição é tudo aquilo que a Igreja guarda como verdade de fé, perpassando pelos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e a Igreja guarda até os dias de hoje. Toda a doutrina da Igreja é com base na tradição, seja o Catecismo da Igreja, o Código de Direito Canônico, a doutrina social e moral e os outros documentos da Igreja. A tradição é considerada como depósito da fé. Esse depósito da fé também é chamado de revelação, ou seja, a revelação de tudo aquilo que Deus falou por meio dos patriarcas e profetas, Jesus e os apóstolos. Tudo isso foi guardado com carinho pela Igreja, ensinados nos primeiros séculos, quando deu início à Igreja primitiva. Dessa forma, a tradição tem muito mais de 2000 anos, vem desde o Antigo Testamento. A Igreja guardou tudo isso e até hoje é passado para todos os fiéis. Como acompanhamos os evangelhos, Jesus ensinava com quem tem autoridade, ou seja, vivia aquilo que pregava, aquilo que ele pregava. Por isso, nos dias de hoje, somos chamados a seguir os ensinamentos de Jesus, que depois foi passado aos apóstolos e hoje fazem parte da tradição da Igreja. Inclusive, os textos bíblicos, sobretudo os evangelhos e demais livros do Novo Testamento, foram aprovados pela tradição da Igreja e pelo magistério da Igreja. Quando acontece o sínodo dos bispos, ou até mesmo quando acontece concílios, é o magistério da Igreja que aprova os documentos estudados ao longo do concílio ou do sínodo. Ao longo da história da Igreja, aconteceram alguns concílios, e alguns marcantes, como, por exemplo, Niceia e Constantinopla. Desses dois concílios, a tradição e o magistério da Igreja aprovaram o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior que nós rezamos nas missas solenes. Outros concílios com decisões importantes do magistério da Igreja foram o de Jerusalém e o de Trento. Neste último aconteceu por meio da tradição e magistério da Igreja a reforma litúrgica e ministerial. Por fim, outros dois concílios marcantes para a história da Igreja foi o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Esse último objeto do nosso estudo, do nosso programa, completando ano que vem 60 anos de seu término. Tiveram vários documentos aprovados pela tradição e pelo magistério da Igreja, além da grande reforma litúrgica e ministerial, também aprovadas pelo magistério e pela tradição da Igreja. Também não podemos esquecer da reforma do Catecismo da Igreja Católica e a reforma do Código de Direito Canônico. Mesmo passados quase 60 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, o primeiro não foi ecumênico e o segundo foi, ele ainda precisa ser estudado e colocado em prática. Por isso, a mesma tradição e o magistério da Igreja, através do Papa e dos bispos, resolveram lançar esses livrinhos que eu estou levando ao conhecimento de vocês, denominados como Cadernos do Concílio, para que todos os fiéis possam entender um pouco melhor o Concílio Vaticano II e compreender os seus documentos. Por isso, o Papa Francisco declarou este ano de 2024 como o ano de oração em preparação ao Jubileu da Esperança no próximo ano. A nossa fé católica não deve resumir somente na palavra de Deus escrita, ou seja, temos que colocar a nossa fé em prática vivendo aquilo que ali está escrito. Já dizia São Tiago, a fé sem obras é morta. Jesus, o Verbo encarnado do Pai, ao longo de sua vida pública, viveu aquilo que ele pregava e nos ensinou a fazer o mesmo. Não podemos pegar a palavra de Deus como um livro qualquer, mas como a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nós, católicos, temos que viver em prática o que está na Sagrada Escritura. Por isso nos tornaremos presente o magistério e a tradição da Igreja. Esses últimos dois têm a missão de incentivar os fiéis a manterem cada vez mais viva
a sua fé. Queridos irmãos e irmãs, a própria Sagrada Escritura tem seu berço na tradição, pois a Sagrada Escritura foi escrita com base naquilo que Jesus e posteriormente os apóstolos pregaram. Levando em conta que enquanto Jesus ou os apóstolos pregaram, não havia ninguém com caneta e papel anotando, até que naquela época nem existia papel e caneta. No início da igreja primitiva, a única via de fé era a pregação dos apóstolos. Inclusive, Jesus deu essa recomendação aos apóstolos em Marcos 16:15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Eles pregaram sem ter livros nas mãos. Depois, posteriormente, foi escrito pela tradição e pelo magistério da igreja tudo aquilo que eles pregaram conforme conhecemos hoje. Os livros da Sagrada Escritura começaram a ser escritos no ano 250 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, e o seu término por volta do ano 100, e chegou até os fiéis somente no início do primeiro século. A própria Bíblia dá testemunho da tradição quando diz: conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, quer pela nossa carta. O que ouvistes da minha boca e de muitas testemunhas, confia-o a outros homens fiéis capazes de instruir aos outros. Segundo a Timóteo 2:2, a Sagrada Escritura é a nossa fonte de fé atualmente, mas não quer dizer que não havia uma fonte de fé quando começou a pregação dos apóstolos no primeiro século. A fonte de fé no início da igreja primitiva era justamente a pregação dos apóstolos e crer na ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos, a tradição da igreja continua viva até os dias de hoje por meio da Sagrada Escritura e daquilo que anunciamos a partir dela e colocamos em prática. A tradição continua também viva por meio da pregação e do ensinamento do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos bispos. O Papa é o vigário de Cristo aqui na Terra e os bispos são sucessores dos apóstolos. Cada um de nós pode manter viva a tradição da igreja por meio do anúncio da palavra de Deus e colocando aquilo que anunciamos em prática. E ainda toda vez que estudamos, como estamos fazendo com os documentos do Concílio Vaticano II. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam confiteorum baptismum